Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui o nosso caríssimo Caliban Calides para continuarmos nossa conversa sobre os agêneres e o desaparecimento do corpo de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Caliban. Boa noite, João. Amigo Caliban, em nossa última entrevista, você disse que Jesus foi um agênere, ou seja, que ele não nasceu segundo os meios biológicos comuns aos seres encarnados neste planeta. Voltando a essa questão, não seria essa afirmativa um pouco precipitada? Não poderiam os acontecimentos que você cita como provas do corpo diferenciado de Jesus serem explicados de outra forma? De uma forma tão paranormal quanto, mas mais simples, como a de uma mediunidade mais avançada de Jesus? João, eu acho que muitos já tentaram seguir por esse caminho sem sucesso. Ou seja, tentar explicar os acontecimentos do Evangelho, alguns acontecimentos específicos do Evangelho, de outra forma que a da teoria do corpo fluídico, ou da teoria dos agêneres, né? A primeira maneira de tentar explicar isso, ela é confirmar a historicidade apenas parcial dos evangelhos. Ou seja, aquela primeira parte dos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, que tratam exatamente desta questão do nascimento de Jesus, da revelação, né, do pretenso anjo, né, a Maria, a José. A primeira tentativa de explicação e de tentar se conciliar com um ponto de vista diverso dessa questão de Jesus como um ser extraordinário, como um agênere, é negar estas partes desses três evangelhos. É dizer que essas partes foram colocadas posteriormente pela Igreja Católica Romana e que não existiriam, de fato, nas anotações antigas. Então, eles dizem, essa parte da estrela de Belém, da revelação do anjo a Maria, do sono a José, da concepção dita miraculosa, né, de Jesus, isso tudo não existe, isso tudo foi uma invenção dos fundadores da Igreja Católica Romana. E, então, essa outra parte também, sobre o Jesus, por exemplo, andou sobre as águas, evidentemente que poderia ser explicado pela capacidade de levitação. Entretanto, a questão do desaparecimento do corpo de Jesus da sepultura esbarra, mais uma vez, na dificuldade de se interpretar isso, de dar uma explicação para isso, usando uma outra hipótese. E nós vamos aqui falar um pouco dessas outras hipóteses, né? Vamos lá, especificamente, né, com relação à questão do desaparecimento do corpo de Jesus. Os próprios evangelhos citam que os soldados foram levar até
Pôncio Pilatos a notícia de que, durante a noite, a pedra do sepulcro se moveu e que eles assistiram aquele movimento da pedra e depois o corpo não estava lá. E o que os evangelhos falam? Falam que Pilatos disse que isso aí era preocupante, que isso tivesse acontecido, e ele pagou aos soldados, inclusive, para espalharem a versão de que o corpo teria sido subtraído durante a madrugada pelos discípulos de Jesus. Isso está na Bíblia. Essa hipótese, né, que existe, né, de que até hoje existe nessa hipótese, ela não... Se nós vamos confirmar que Jesus, de fato, segundo dizem, né, morreu na cruz, e se depois, no domingo, né, ele desapareceu, seu corpo desapareceu da sepultura, qual é a hipótese mais dominante que vai ocorrer? É de que alguém levou o corpo dele da sepultura para outro lugar. Tem outros que dizem assim, Jesus ele não tinha morrido. Ele estava muito ferido, mas ele não morreu, não. Ele foi levado por seus discípulos para um lugar distante, depois se curou nesse lugar distante, e o interessante é que ele assistiu, então, impávido, vamos dizer assim, inerme, né, as pessoas que morreram acreditando que ele havia ressuscitado. Não me parece ser uma coisa muito elogiosa a Jesus, esse tipo de crença. Imagine, ele está vivo, mas os cristãos estão morrendo pelo mundo afora, acreditando piamente que ele ressuscitou, e é por isso que eles morrem no circo, nas arenas, morrem crucificados, morrem queimados. O que nós pensaríamos de um líder que deixasse os seus seguidores sofrerem dessa maneira, se tudo aquilo fosse um vão simulacro, se ele estivesse vivo, como dizem alguns autores? Onde que eu li essa teoria? Eu li num dos livros de Sai Baba. Ele acreditava, né, dessa maneira, né? E Jesus depois foi para outro lugar, onde ajudou outras pessoas e deixou para trás lá um rastro de responsabilidade, né, nossa maneira de ver. E falamos também com relação à questão do nascimento, que nós vimos num livro também, abram aspas, psicografado, em que Maria não aconteceu nada daquilo. Aquilo tinha sido um romance que ela teve com um estrangeiro, né, com um romano, e por causa disso Jesus tinha olhos azuis, segundo dizem, porque não era daquele lugar e tudo, e que se escondeu nessa comédia, né, dizem aí, da concepção miraculosa por intervenção do Espírito Santo, né? Então, nós vemos muitas tentativas, mas quase todas as tentativas vão esbarrar, se não quase todas, né? A grande maioria delas vai esbarrar numa negação da historicidade de determinados relatos. E as pessoas vão dizer, isso não aconteceu, isso foi invenção da igreja. Isso não aconteceu, daqui para cá também não aconteceu. Jesus morreu normalmente como alguém, então o corpo dele levaram lá para dar a entender que ele tinha ressuscitado, seria, por exemplo, um fanatismo, né? Então, no caso de serem os discípulos de Jesus que tivessem furtado o corpo dele na sepultura, essas pessoas, né, fora o caso, por exemplo, de Pedro ou de João e tudo, não mereceriam o menor crédito, né, porque seriam, aí sim, grandes farsantes, né? E vi uma outra teoria muito interessante, e é sobre a questão de se Jesus, né,
ele é tão poderoso que lá no plano espiritual, ele mais os espíritos, né, eles desmaterializaram o corpo com o objetivo, segundo esse livro psicografado, né, também psicografado, botar aspas aí no psicografado também, tá? Esse livro, então, vai dizer aí que Jesus, ele desaparece com o seu corpo para que ele não fosse adorado como um Deus. Essa seria a justificativa. Desaparecer, fazer desaparecer o corpo depois da morte para não ser considerado como um Deus. Essa é extremamente criativa, essa hipótese, mas os espíritos, eles não seriam muito sabidos, não, né? Porque se eles desapareceram com o corpo de Jesus depois da morte, para que ele não fosse adorado como um Deus, o efeito foi exatamente o contrário, né? Porque o desaparecimento do corpo dele fez com que ele fosse considerado como um Deus. Então, esse pretenso Espírito Santo, que teria raciocinado dessa forma, juntamente com Jesus, não é lá muito sabido, não consegue somar 2 com 2, não, né? Porque conseguiu exatamente, teria conseguido, né? Exatamente o oposto do pretendido. Pensemos sobre isso, né? E nós aguardamos, durante muitos anos, que viessem umas explicações mais razoáveis que não essas que eu citei, de que ele fugiu da raia, né? Na hora que viu que a coisa deu errado, ele mudou para a Índia e tal, né? Que é essa outra hipótese, que ele ficou muito doente, mas depois se curou, né? Mas ninguém sabe, ninguém tem prova. Isso são alegações vazias, né? São alegações, assim, são sem comprovação histórica nenhuma, né? De que, não, já alguém viu Jesus lá na Índia, pregando numa vila qualquer lá e tudo, e falou, esse cara lá na Palestina, eles pensam que eu morri, mas eu estou vivão aqui, né? Estou tranquilo aqui. Então, esse tipo de explicação, de pseudo-explicação, né? Ela mais complica do que explica, né? Porque leva a considerar Maria mentirosa, José mentiroso e meio. Os evangelistas entraram também, são falsantes, né? Passantes ou falsários. Os apóstolos, Maria Madalena, então, nem se fala, né? Estão divulgando coisas que não é verdade. Maria Madalena disse que o viu depois, né? Depois, lá em espírito, então também não é, né? Na verdade, não aconteceu nada disso. E essa para mim, que pareceu a mais criativa de todas, que é Jesus desaparecendo com o corpo dele para que não fosse considerado como um Deus e não fosse o seu túmulo objeto de veneração, coisa que é até hoje, né? É o lugar mais visitado em Israel, é exatamente o túmulo de Jesus, o suposto túmulo de Jesus, né? Lá no jardim da casa, lá das propriedades do José de Arimateia, né? É o lugar mais visitado. E outros falam, foi o José de Arimateia. O José de Arimateia fez isso. Então, o José de Arimateia enganou todos os outros discípulos. Não, os discípulos não tinham culpa, não. Sempre, então, nós estamos jogando descrédito, né? Ou sobre a Sagrada Família, né? José e Maria, e seus relatos, que evidentemente devem ter existido, porque ela existiu, ela não negou durante a vida dela, ela não falou, ei, peraí, estão falando esse negócio aí, não tem nada a ver, não aconteceu, não, Jesus foi assim e tal, né? Jesus é desse jeito, deu a luz lá e tudo, né? Eu fiz sexo com José assim, né? Coabitei com ele e tudo. Ela nunca negou, né? Nunca negou que essa conversa é muito antiga, né? Vem desde aqueles tempos. Então, vejam que grau de dificuldade existe para admitir outras hipóteses que não a mais óbvia, que é a que está escrita. A mais óbvia. Desapareceu do sepulcro. O nascimento dele foi estranho, né? Aconteciam coisas estranhas.
Por exemplo, uma muito interessante, os discípulos estão na barca. Ele está na barca, né? Ele sai para orar no monte e sobe ao monte. Os discípulos vão na barca. E há uma tempestade lá no Mar da Galileia. E ele vem andando sobre as águas e entra no barco. E apacenta, né? Pacifica a tempestade, acerena os ânimos de todo mundo ali. E depois ele desce no outro lado da margem e continua a pregar. Espera aí. Na hipótese de ser um espírito, ser um fantasma, né? Ele não continuaria, porque os discípulos, saindo dali, né, na outra margem, continuou a pregar e foi lá, continuou como se tivesse andado, né, sempre tivesse com aquele corpo e não com outro corpo, né? E o corpo dele ficou lá no alto do monte orando? Era o perispírito dele, o corpo espiritual que estava andando? E o que foi feito com esse corpo lá? É difícil de explicar. Vejam que o próprio Allan Kardec, ele se confunde ao explicar essa questão da levitação, de Jesus andar sobre as águas. Ele ora pensa de um jeito, ora pensa de outro jeito, sem chegar a uma conclusão. O codificador da doutrina espírita não chegou a uma conclusão sobre essa questão, sobre essa aí da levitação. Era levitação? Se era levitação, era um corpo físico que estava ali. Não, não era um fantasma dele. Mas como é que ele continua do outro lado? E essas outras questões também, né? Os chamados milagres deles, né? Milagres são muito eloquentes para partir de um médium normal, né? Vamos falar assim, né? Eu desconheço algum médium que tenha mudado a água para vinho. Então não houve também, isso é mentira. Então. Tá? Não houve. Porque quando as pessoas têm dificuldade, eu penso assim, não existe. Isso não aconteceu. Aí eles negam o que está escrito. Mas agora estou tranquilo, estou negando, está tranquilo. Ele passou no meio da multidão quando tentavam apanhá-lo para jogá-lo do penhasco. Como assim? Todo mundo vai em cima dele. E ele atravessa lá, ele passa. Como assim? Isso acontece como? Né? As pessoas estavam tentando pegá-lo. Como é que ele sentia que a mulher tinha tocado ele no meio da multidão? Senti que me tocaram. Aí o próprio Pedro fala, né? Como? Todo mundo tinha cotovela e pergunta quem foi que te tocou? Olha que... E mais, quer dizer, é um atrás do outro. Não vou aqui repetir os 4 evangelhos, né? Porque é uma demonstração atrás da outra de uma pessoa absolutamente diferente de todas as pessoas que já existiram. Tem nada semelhante. 12 anos de idade, deslumbra os doutores do templo com conhecimento. Não frequenta a escola e, no entanto, parece saber de tudo. Essa pessoa que cura cego de nascença, levanta paralítico, uma mulher com a coluna curvada, uma mulher com hemorragia, de anos de hemorragia, que é curada no mesmo dia em que ele ressuscita uma menina e cura um aleijado. Não era assim. Hoje eu fiz isso, amanhã eu fiz aquilo, depois eu vou fazer isso. Não. Era no mesmo ato. Ele estava indo para a casa do Jairo, que era o sacerdote, que a sua filha tinha aparentemente desencarnado, né? E a mulher lhe toca a sua veste, se cura da doença e ele é abordado na casa de Jairo pelo paralítico, que fazem entrar pelo telhado. Isso aconteceu ao mesmo tempo. Não foi assim, entende? Hoje é isso, amanhã depois é isso. E a vida do Cristo, então, é nessa parte dos seus atos extraordinários. É lógico que, quando ele fala, ele foi apenas um médium, né? Um médium. Mas
Eu não vi aparecer mais nenhum, você viu? Eu não tenho ideia de que tenha acontecido na história da humanidade, na história do próprio espiritismo, do espiritualismo, a existência de um médium que tivesse repetido 1% desses feitos extraordinários que ele fez. Eu não consegui. Ele falava, né? Ele falava que a comida que eu como é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não negava, ele explicitava o tempo inteiro. Então, Jesus poderia ser um médium e tudo, mas eu não conheço, nem conheci nenhum deles. É um caso, para mim, único, um caso raro, né? Não sei se isso vai se reproduzir na história da mediunidade, né? Eu desconheço alguém que fosse, ao mesmo tempo, médium, sábio, médico, profeta, né? Tivesse conhecimento de tudo, fosse um professor. Eu não conheço uma pessoa que nunca estudou em nada e soubesse tudo. Eu não conheço ninguém que se aproxime, né, nem de leve, e nada do que foi a vida relatada nos evangelhos de Jesus de Nazaré. Mas os adversários poderão sempre dizer que é tudo mentira. Eles estão livres. É mentira, não houve, tá? Isso foi invenção. Como é que eu sei se é invenção? Não, de acordo com a conveniência do negador. Se ele não consegue explicar, ele nega a historicidade. Aí é fácil, eu não preciso, tá? Então não aconteceu nada de anjo, nada disso, não, né? Não aconteceu isso. Então não vou discutir porque não aconteceu. Não aconteceu o negócio do corpo, porque ele foi enterrado com qualquer um, né? Entende? Com qualquer pessoa, e o corpo dele foi ali. O que fizeram? Cremaram? Então, não se cremava corpo em Israel, né? Mas foi cremado. O que aconteceu, afinal de contas, com o corpo dele, né? Então, é uma questão que vai continuar ainda por muito tempo a desafiar as explicações mais rasas e fáceis, tá? Eu esperei durante muitos anos que o professor Emílio Corrêa de Miranda explicasse essa questão sobre o corpo fluídico de Jesus. E quando veio o livro realmente, né, que ele lançou, já conforme a sua promessa, eu me surpreendi, mas surpreendi negativamente. Que não eram ideias novas, eram ideias gastas, ideias que já haviam sido refutadas em toda a doutrina espírita. Vamos dar exemplo, a gente fala assim, Jesus não conheceu nada de João Batista, não. Essa história de Isabel, Maria, tudo não houve, não. A criança mexer na barriga, né? Da Isabel, isso não aconteceu, não. Então nós vamos ter que incriminar também o Chico Xavier e o Humberto de Campos. E o Chico Xavier psicografou o livro Boa Nova, e Humberto de Campos nos conta que Maria e Isabel estavam olhando os seus dois filhos. Então, eles se conheciam. Então, existia esse parentesco, sim, e tentam negar também que houvesse esse parentesco entre Jesus e o João, a família, né? As duas famílias. Tentam negar. Então, já está complicando, porque está envolvendo outros, né? Então, toda a obra da psicografia de Chico Xavier também vai ficar comprometida. Tudo que está ali, né, vai ficar comprometido. Porque nós vamos, então, peraí, ele entrou na água do outro lá, né, dos chamados rustenguistas aí, né? Ele está aí defendendo um ponto de vista. O próprio Emmanuel, né? Emmanuel, ele também, né, vai ficar também comprometido, né? Ou André Luiz, né? André Luiz fala com clareza que o corpo de Jesus foi desmaterializado. Por quem? Evidentemente, pelo próprio Jesus, né? Evidentemente, né? E por que motivo outro seria, senão de que ele não tinha, na verdade, uma permanência, uma tangibilidade como o nosso corpo tem, né? Vejam bem, nós vamos continuar sempre na discussão. Eu vou sempre defender a historicidade dos evangelhos,
enquanto os negadores vão defender a historicidade parcial dos evangelhos. E parcial de acordo com os seus critérios, que não são critérios iguais para todos os detratores dessa teoria, não. Uns vão admitir uma coisa e vão negar a outra. E assim nós vamos ficar sem segurança final do que é a verdade. Pelo menos a manutenção do texto, eu acho que é um fator que deve ser levado em conta. E a negação desse texto é você derruir um edifício pela base. Você puxa os tijolos de baixo. Tudo, então, passa a não fazer sentido e justifica-se a incredulidade, que, aliás, tomou conta, né, da ciência em relação a esses fatos, exatamente por causa desse tipo de negação. Não aconteceu, então, tudo é mentira, né? A história é mentira, a história é falsa. Então, não tem motivo para a gente estar discutindo aqui, falando sobre o Evangelho de Jesus, né? Não há motivo nenhum, se tudo pode ter sido uma grande mentira. Caliban, depois do nosso programa passado, fomos orientados a chamar a sua atenção para o item intitulado Desaparecimento do Corpo de Jesus, do livro A Gênese, de Allan Kardec, que refuta veementemente a crença do corpo fluídico de Jesus nas paisagens evangélicas. Lembrando que Allan Kardec é o codificador e autoridade maior da doutrina espírita, não seria pretensão nossa querer saber mais do que o professor Allan Kardec neste assunto? Boa pergunta, né? Se eu tenho a pretensão de saber mais do que Allan Kardec, eu diria o seguinte: tenho sim a pretensão de saber mais do que Allan Kardec, sempre tive e recomendo a todos que tenham pretensão de saber mais do que todos os seus antepassados. Esta crença de que nós podemos saber mais do que quem já foi, é o que move o progresso da humanidade. Se eu ficasse assim, eu vou ficar aqui com Moisés aqui, tudo, olho por olho, dente por dente, tudo, né? E não vou sair daqui. Aí eu não teria acreditado, né? Não teria nem existido o cristianismo. Vamos um raciocínio por outra forma. É evidente que Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. É evidente que ele tem a sua autoridade, mas nós não vamos concordar com o que você falou aí, que é a autoridade máxima da doutrina espírita, não. Porque a autoridade máxima da doutrina espírita, pelo que eu saiba, são os espíritos. Eles é que são a autoridade. E são os espíritos, não são todos, não. Não basta ser espírito para ser autoridade, tem que ser espírito superior. E o conjunto dos espíritos superiores, eles negam essa teoria de Allan Kardec. Por exemplo, nesse capítulo que você citou aí, do desaparecimento, né, do corpo de Jesus, que está no livro A Gênese, o Allan Kardec fala num item aqui, e diz assim que se a condição de Jesus fosse a dos seres fluídicos, né, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Ora, nós aqui falamos há algumas semanas aqui, talvez semana passada, não me recordo bem, que Emmanuel discorda frontalmente desse tipo de raciocínio. Naquela questão que nós trouxemos do livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz que a dor, né, material é como os fogos de artifício. Fala que alguns discípulos do Evangelho
se equivocam nisso aí. Olha que um discípulo do Evangelho se equivocando aqui. Qual é o discípulo do Evangelho? Allan Kardec, né? Um deles, né? Um dos maiores discípulos do Evangelho está equivocado, porque o espírito de Emmanuel, depois de passado muito tempo, né? Ele fazendo a crítica da codificação, ele está fazendo a crítica com muita educação, com muita gentileza, com muita habilidade, mas está dizendo que esse tipo de raciocínio da dor material, da suposta farsa de Jesus Cristo, é um equívoco. Então, com todo o respeito que nós temos ao codificador do Espiritismo, acima de Allan Kardec, estão os espíritos, como ele depois foi para a espiritualidade, né, evidentemente, né, e faz parte lá dos espíritos, né, superiores e tudo. Encarnados, nós estamos sujeitos a muitos erros. E esse aqui nós consideramos um dos mais graves equívocos da obra de Allan Kardec. Por que eu digo que é um dos maiores equívocos da obra de Allan Kardec e que eu tenho a pretensão, quando eu falei que eu tenho a pretensão de saber mais para Allan Kardec, e disse que é desejável que todos nós tenhamos a pretensão de saber mais do que os nossos antepassados, né? Isso faz parte do progresso. Há 100 anos atrás, nós acreditávamos nas coisas de uma determinada forma. Há 1000 anos, de outra forma. Amanhã, nós entenderemos as coisas de uma nova maneira. Nós vamos aprendendo cada vez mais. E quanto mais nós aprendemos, nós vamos suplantando o conhecimento de uma determinada época dos grandes e respeitáveis homens que já viveram aqui na Terra. Então, vamos dar um exemplo, mais um, tá? A teoria de Charles Darwin não foi muito generosa com as raças africanas, não é verdade? O racismo que se implantou, o racismo dito científico que se implantou, foi seguido por muitos, né? E depois se verificou que isso era um grande equívoco. Muitos achavam, né, que as práticas da medicina do século XVIII eram non ultra plus, nada mais além, né? E, no entanto, a medicina vem progredindo consideravelmente depois da descoberta dos micróbios, né? Depois de Pasteur, depois de tantos outros mártires da ciência, né, que vieram nos trazer conhecimento. E nós estamos abertos ao conhecimento, nós não estamos fechados ao conhecimento. Logicamente, muitos nos suplantarão em raciocínio sobre algumas questões. Nós ficaremos do tamanho de um botão daqui a 200, 300 anos. Não seremos nada o nosso raciocínio perto do conhecimento que nós vamos ter daqui a 200, 300 anos. Eu não vejo nada demais em falar, por exemplo, que um determinado pensamento do codificador, numa determinada questão, vejam bem, a nossa discordância, ela é pontual, é numa questão, numa opinião. Nós não estamos discordando da doutrina espírita, nós não estamos dizendo que Allan Kardec era um ignorante, nada disso não. Estamos falando que era um grande homem, um homem que teve uma grande missão, mas não era perfeito. É isso que nós estamos falando. Ele não era perfeito. Assim como nós não somos perfeitos. Assim como nós não temos a sabedoria total. Tem muita coisa que a gente não conhece, outras que nós vamos aprendendo à medida que nós formos evoluindo, né? Existe algum problema com relação a isso? De simplesmente discordar, não, mas é o codificador da doutrina e tudo. É o codificador da doutrina, mas o Emmanuel discordou dele nessa questão. O Emmanuel, então, o quê? Ele é um espírito obsessor por causa disso? Por exemplo, Emmanuel discorda do consumo de carne,
desenfreado, como nós fazemos, né? Ele diz que é um grande erro alimentar de consequências danosas para a humanidade. E lá na codificação está escrito o quê? A carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece, né? Emmanuel está discordando, tá? Ou não, ou a gente vai ficar procurando interpretação e falando que essa palavra que ele falou não é isso, essa palavra que ele falou não é aquilo. É lógico que ele está discordando, gente. Se ele diz lá, se está escrito lá que a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. E nós conhecemos pessoas que não se alimentaram de carne, nunca, e não pereceram, então isso é errado. Com certeza está errado. Ninguém aqui vai querer, como o Emmanuel fala, destruir a indústria, né, dos frigoríficos aí de uma hora para outra. Né? Mas ele adverte, né? É um erro. Né? É um erro. Nós estamos nesse erro. Então, a gente precisa ser mais claro nas coisas, penso eu, tá? Allan Kardec teve a sua opinião, eu não concordo com ela, Emmanuel também não concorda com ela, tá? Eu estou bem acompanhado em quem não concorda. Estou bem acompanhado. Essa opinião do Kardec, ela era muito interessante, parecia que era muito interessante, mas se vocês lerem com atenção esse capítulo, vocês vão ver que ele não chegou a uma conclusão. Ele fez uma afirmativa. Ele diz aqui: Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal, um corpo fluídico, que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinaram a existência. Foi uma afirmação sem comprovação. E ele prometeu que ele iria estudar mais detalhadamente, explicar isso mais detalhadamente. E, entretanto, desencarnou. Ele desencarnou antes de ter concluído essa comprovação. Então, vamos só pensar o seguinte: se Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, se a doutrina espírita é o consolador prometido, se a pleiade de espíritos que iluminavam e protegiam Allan Kardec sabiam das coisas, por que é que eles não deixaram Allan Kardec concluir o seu pensamento? Por quê? Se eles fossem muito sabidos, né? Eles teriam errado, né? Porque ficou a dúvida para sempre. Como ele desencarna sem concluir, aliás, Allan Kardec teve uma rara infelicidade nesse capítulo, né? Quando ele nos diz que estas crenças já existiram desde os primeiros tempos do cristianismo, né? E que, inclusive, Apolinário de Laodiceia pretendia que Jesus não tomara um corpo como nós. Isso foi exatamente a crença no corpo fluídico, né? Que nascera do céu, do seio da Santa Virgem, não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, se não me aparece. Exatamente o que diz a obra de Rusteng, né? Aí Kardec, ele diz assim, ó: os apolinaristas foram anatematizados do Concílio de Alexandria no ano de 360, no de Roma em 374 e no de Constantinopla no ano de 381. Ou seja, foram expulsos do cristianismo, né? Só que quem estuda essa obra aqui, a Gênesis, pega uma edição qualquer, tem várias edições, né? Tem a do IG, tem a do Plano Pio, tem não sei o quê. Vamos ver na edição da Federação Espírita Brasileira, tem uma notinha aqui, nota de rodapé aqui, da época, né? Aqueles grandes espíritas do passado, né? Vejam bem, a nota respeitosa, nota da editora. Não somente foram anatematizados os apolinaristas, mas também os reencarnacionistas e os que se põem em comunicação com os mortos nos mesmos conceitos. Vejam que deslize de Allan Kardec. Percebam
o deslize do codificador. Ele se utiliza de concílios que expulsaram o próprio espiritismo do cristianismo, não apenas os apolinaristas. Então, essa nota da Federação Espírita Brasileira no passado, que provavelmente não deve existir nas edições de hoje, né? Vou postar, vou tentar adivinhar, tá? Acho que não tem nas edições de hoje, né? É uma nota interessante que mostra que os dirigentes da Federação Espírita Brasileira daquela época estavam muito atentos. E mais, tem outra nota também, né? Ele diz assim, ó, diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve simulacro de Jesus após a sua morte, ao pronunciar as palavras que foram registradas por Lucas 24:39. Sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Ele estava com o mesmo corpo o qual ele se utilizou na sua vida, um corpo aparentemente igual ao nosso, porém de substância diferenciada da nossa. Igual em aparência. Não é um Jesus transparente, não é um Jesus fumacinha, não é um Jesus, um ectoplasma fugidio. Era alguém, era uma pessoa que era tomado como semelhante ao Filho do Homem, no dizer de Paulo de Tarso. Semelhante, mas não igual. Parecido em aparência, né? Aparência é isso, parecido. Aparência não é de vidro, né? Não é isso que muita gente pensa isso, né? Aparência é que parece um ser humano, como os agêneres parecem seres humanos. Eles parecem pessoas que estão aqui e tal, mas essas pessoas, a gente sabe, não nasceram nem morreram, são materializações. Acredito que com as experiências levadas a efeito por William Crookes, essa questão já deveria estar solucionada há muito tempo. Essa questão do corpo fluídico, né, já deveria ser ponto pacífico e tranquilo entre os espíritas. Infelizmente, né, esse deslize do codificador aqui, que eu falo que é deslize, não tenho medo de falar isso, não tenho medo de falar que Paulo de Tarso era machista, tá? Não tem. Porque era. Porque está lá, a mulher se cale, não é bom que a mulher abra a boca na igreja. O que é isso? É machismo, né? É machismo. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu tenho que ficar elogiando os defeitos das pessoas também, para ser crente na religião? Não, eu vejo as qualidades. Amanhã, se alguém me provar por uma teoria muito mais bem elaborada do que essa, e der essa explicação, eu vou, assim, digamos assim, vou dar a mão palmatória. Encontrei, finalmente, uma explicação. Ainda não encontrei melhor explicação do que a de Rustem. Ainda não encontrei. No dia que encontrar, podem ter certeza que vou ficar do lado dessa interpretação, dessa nova verdade, e se torne incontestável. Não vou ficar lutando porque é uma opinião minha. Não vou defender a opinião errada minha mesmo. Se estiver errado, serei o primeiro a dar razão aos opositores, né? Não encontrei, por enquanto, senão afirmações insuficientes e rasas sobre esse tema. Prezado Caliban, uma última pergunta para fecharmos de vez esse assunto.
Não é estranho que uma crença que você defende como a explicação de certos acontecimentos bíblicos tenha seu número de adeptos reduzido a um pequeno grupo, o que hoje poderíamos chamar de bolha, enquanto que a crença contrária, defendida pelo espiritismo kardecista, começando pelo seu fundador, como mencionamos, tem um número absolutamente maior? Não seria esta a prova incontestável de quem está com a verdade neste assunto? Não. Responder simplesmente, não, claro que não. Vou citar só um exemplo desse negócio de maioria, né, que, aliás, foi outro engano de Allan Kardec, hein? A tentativa da tal universalidade do ensino espírita, né? Isso me parece um resíduo católico, da tentativa de colocar consenso. Sempre lembrando que no consenso sempre perde a verdade. Sempre. Em qualquer opinião, né, consensual, os adversários foram isolados ou foram colocados de fora, né? Evidentemente, né? Como aconteceu aí com os apolinaristas, né? Com os reencarnacionistas, com os espíritas, enfim, né? Que terminaram de fora do cristianismo. Até hoje, quando falam do cristianismo, na nossa época aqui, ano 2022, né, as pessoas falam assim, pois é, os cristãos, católicos, protestantes, ninguém fala espírita. Não sei se você percebe. É como se espírita não fosse cristão. Tem uma reunião lá de todas as religiões, aí vai representante de todas as religiões, mas não vai representante do espiritismo. Né? Aliás, porque o espiritismo não tem representantes, né? Conforme diz André Luiz no livro Produto Espírita, né? André Luiz não tem representante, nem Allan Kardec. Não tem representantes humanos. É até bom para nós que não tenhamos representantes. Mas sobre essa questão de maioria, de minoria, vamos só lembrar de algumas verdades que levaram muito tempo para serem aceitas, mesmo pelos sábios. Cláudio Ptolomeu, grande astrônomo do passado, ele acreditava na teoria heliocêntrica. Nós levamos 2000 e poucos anos para vermos a verdade. O correto era a teoria geocêntrica, que existiu em minoria, mesmo no tempo do Cláudio Ptolomeu. Eles perderam pela lei da maioria. Inclusive que as órbitas em torno do céu eram elípticas, já se sabia no Egito. Mas Cláudio Ptolomeu não podia ser contraditado, não é verdade? Ele era um grande sábio, um grande homem. Veja a consequência de um deslize ou de um erro, de uma grande mente. O que acontece? Foram precisos séculos, milênios, para que nós conseguíssemos enxergar novamente a verdade. A verdade existiu naquele tempo, o sistema geocêntrico estava lá prontinho, e até era uma astrônoma, né? Mas mulher, pensa bem, naquele tempo, mulher ainda, né? Vê se ela vai suplantar, né, as crenças que existiam naquele tempo, né? Então, depois nós viemos com Copérnico, depois Kepler, Galileu, né? Primeiro Galileu, Copérnico, Kepler e tantos outros, mas finalmente nós saímos de 2000 anos de ignorância, né? Então, 2000 anos, né? A maioria venceu durante 2000 anos. E eu vou falar uma coisa, por exemplo, também, puxando assim uma pequena brasa para a minha sardinha, né? O Esperanto. A ideia do Esperanto é maravilhosa, né? Uma língua neutra internacional. Que coisa mais bonita do que isso? Não é de país nenhum, ninguém é dono dela, né? Ela não tem exceção, é tudo certinho, todo mundo vai aprender a falar.
Todo mundo vai virar um dicionário vivo, né? Mas é minoria, né? Quantos conhecem? Pouca gente. Então, essa questão aí nunca nos preocupou, sabe? De se tem 1 bilhão de pessoas que pensam diferente. Isso não nos preocupa. O que nos preocupa é a verdade. O número, ele não nos fascina. Não, tem 100 milhões de kardecistas. Então, suponhamos, né, que tenha. Será que esses kardecistas estudam? Chamados kardecistas. Aliás, né? Eu nunca fui kardecista. Eu sou espírita. Tá bom assim? Não, eu sou espírita, eu sou kardecista. Kardecista eu estou reduzindo o espiritismo. Eu sou espírita. Então, se eu ficar em minoria, se ninguém acreditar, e se só eu acreditar nisso, ainda assim acreditarei. Estarei dentro da minha pequena bolha, né? Acreditando até que me prove o contrário. Porque se não provar, se for só para essa questão de maioria, eu não vou entrar dentro vou sair da minha bolinha, não. Vou ficar dentro dela. Porque a verdade, ela demora muito tempo para ser compreendida. Não é assim de uma hora para outra, não. Preciso passar gerações e gerações. Eu sempre lembro da história, né, que me comoveu muito, do médico Inácio Semmelweis, lá, que era húngaro. Né? Ele dizia assim: os médicos estão matando as parturientes do Hospital de Viena. Eles saem da aula de anatomia, onde vão dissecar cadáveres, depois colocam as mãos nas mulheres para fazer os partos. Eles estão levando a morte para ali. Ele não sabia explicar direito, mas ele queria que todos os médicos que trabalhassem com ele lavassem as mãos antes de irem para a sala de parto. E no hospital do Dr. Semmelweis, as mulheres não morriam de parto. Não nasciam as crianças saudáveis e suas mães continuavam saudáveis. Diziam assim dele: o professor é maluco, ele quer que a gente lave a mão, a clínica é dele, a gente vai lavar, ele é um bobalhão, né? E ele ficou velhinho, ele ficava, né? Falando assim, vendo as mulheres que ele tinha salvado, né? Mas ainda não tinha vindo Luiz Pasteur para comprovar aquilo que estava na crença daquele homem bom. Ele sabia que a morte não combina com a vida. Tinha uma coisa errada ali, né? Ele achava que era um miasma deletério, a teoria dos miasmas deletérios que já existiu, né? A gente sabe que isso hoje são bactérias, né? São vírus, são micro-organismos e tudo, né? A gente sabe disso, né? Mas esse homem viveu durante uma época ridicularizado. Ridicularizado. Saía no jornal, doutor lavando as mãos. Enquanto os médicos mais famosos de Viena esfregavam as mãos no seu paletó, as mãos sujas de sangue. E quanto mais sangue tinha, mais famoso era o médico. Então, hoje seriam açougueiros, né? Seriam açougueiros que eram famosos naquele tempo. Então, há sempre na verdade, um longo trajeto, um longo caminho de afirmação. Primeiro, alguns, muito poucos. Depois, podem até determinadas ideias ficarem amortecidas por gerações e gerações. Mas um dia, aquele germe há de florescer. Aquele germe daquela ideia, se é verdadeira, ela haverá de florescer. E se o grão de trigo não morrer, né? Como é que a árvore vai nascer, né? Se a semente não morrer. Então, são os mártires, né? Da verdade, em todas as épocas da humanidade. Aqui no Brasil nós tivemos muitos deles aí, Luiz Antônio Saião, Bittencourt Sampaio, né? O próprio Bezerra de Menezes, né? Que tentaram colocar ele como sendo um sujeito todo cheio de política, né?
Foi Bezerra que determinou que se colocasse no Estatuto da Federação Espírita Brasileira como cláusula pétrea o estudo permanente da obra de Jean-Baptiste Cousteau. Estaria errado, Bezerra? Aí nós vamos perguntar, né? É ele que está errado? Quem leu o livro Voltei sabe que todas aquelas pessoas que acreditaram nessas coisas estão muito bem lá no plano espiritual, né? Estavam, né? Muito bem no plano espiritual. E lutaram pela verdade. Muitas vezes foram ironizados, foram criticados, foram combatidos. Mas não importa, então a questão do número, né, nunca nos importou. E consideramos um grande equívoco. Você buscar número, né, fazer prosélitos e esquecer das verdades. E vou frisar, para fechar nosso comentário, cuidado com os consensos. Cuidado com os sensos comuns. Quase sempre a verdade fica do lado de fora desses acordos. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes e, claro, o nosso amigo Caliban Calides pela participação de sempre. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!